Vamos seguir por aqui que a doutora Tariane já está me esperando, ela que é oncologista e vai falar sobre um tema muito importante para todas nós mulheres. Gente, ela vai falar sobre o HPV pra gente. Boa tarde, doutora, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo certo. Prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa para falar de um tema tão importante, né, doutora? Exatamente, super importante. Isso mesmo, gente, porque assim, doutora, existem mais de 100 tipos, né, de HPV. Eu estava pesquisando, fazendo a tarefa de casa. E como que ocorre essa transmissão? Então, o HPV, é o papilomavírus, ele é um vírus sexualmente transmissível, tá? Então, assim, a população vai ter contato, na grande maioria das vezes, cerca de 90% da população já teve contato com o HPV, mas não necessariamente a doença. Então, assim, a importância da conscientização sobre sexualidade, mães, pais, enfim, ensinando sobre essa do DST, que é considerada uma DST, e que existem realmente mais de 120 tipos. Hoje a gente já fala em 200 tipos. Nossa, né? Doutora, e tem sintomas? Porque muitas pessoas, elas relatam que elas conhecem que tem um HPV, por exemplo, ficam sabendo que tem um HPV quando vão, por exemplo, fazer exames de rotina, né? No médico ginecologista, daí aponta lá em algum exame o HPV. Senão, muitas pessoas nem sabem que tem. Então, sintomas praticamente quais seriam? Então, assim, ele é um vírus de mucosa, o HPV. Então, não é só mucosa da genitália, é mucosa também oral, de seios da face, que a gente fala. Então, assim, o sintoma ele é muito leve, é como se fosse uma infecção viral. Então, depende de onde ele se localiza, se for na genitália, vai ter um pouco de secreção, uma ardência, mas quando ele começa a se desenvolver, quando a gente não consegue combatê-lo, clareá-lo, que a gente fala, ele começa a ter os primeiros sinais, tá? A primeira alteração realmente é citológica, por isso a importância do exame preventivo, o tão famoso Papa Nicolau. Sim. Tá? E ele é um vírus que realmente ele acomete mais as mulheres. Tá? O homem ele é geralmente um vetor, mas ele também pode ter doenças relacionadas ao HPV. Não só na genitália, como eu falei, também orofaringe, cordas vocais, seios da face. E tem um sinergismo muito importante, sinergismo é a combinação, a potencialização do efeito viral com o cigarro. Tá? Que é super outro tema bem abrangente aí que a gente podia outro dia conversar. Claro, podemos sim, vamos abordá-lo. Já vamos anotar lá, Débora, anotar na nossa agendinha de temas importantes do Vitrine, já com a doutora Tariane. Doutora, e já me fala outra coisa, por exemplo, o HPV, ele tem cura ou é só tratamento? E como que é esse tratamento? O HPV, hoje, a gente fala em controle e prevenção. O primeiro passo seria a vacina do HPV, a quadrivalente, né, a tão famosa quadrivalente, que abrange os 4 subtipos do vírus que mais estão presentes nos cânceres, naqueles que causam câncer. Né? O 16 e 18 são os oncogênicos, aqueles que causam câncer, e os 6 e 11 são os verrucosos, as verrugas genitais, que também são causadas pelo HPV. Tá? Agora, em que momento que esse HPV pode se tornar, por exemplo, um câncer de colo de útero? O que acontece? Baseado em estudos americanos, a gente não tem uma base populacional tão fiel, mais ou menos do primeiro contato até desenvolver o câncer do colo do útero, né, que é o mais famoso, se passam aí 10 anos em média. 10 anos em média. Então, por exemplo, se a mulher ela vai e faz regularmente ali o Papa Nicolau, né, o exame preventivo, todos os anos, ou em alguns casos acho que até 6 meses, e atesta que tem o HPV, ela vai ter que ficar monitorando esse HPV, é isso? Exato. Se a gente faz hoje a indicação de captura híbrida para ver se a mulher ou o homem ele está colonizado por HPV e quais subtipos que tem de alto e baixo risco, a gente tem a captura híbrida. É um teste que vê molécula do vírus de DNA, um pedaço do DNA do vírus, e está indicado a partir dos 30 anos, tá? Por causa dessa contaminação tão abrangente da população. Porque se eu tenho uma captura híbrida positiva, mas eu não tenho a lesão, fica aquele negócio que você... a preocupação, às vezes a agressividade no tratamento, e é uma mulher jovem que às vezes não tem filhos, e a gente tem sequelas do tratamento para quem ainda quer ter filhos. Então, por isso que hoje a recomendação dos guidelines americanos é a partir dos 30 anos a pesquisa, o rastreio da captura híbrida. E se a gente tem uma captura híbrida negativa, eu tenho um rastreio mais ameno. Eu não preciso ficar
tão assídua aí na coleta do preventivo. Então, tem umas nuances aí interessantes, tá? E claro que eu acho que o exame Papa Nicolau, esse sim, que é barato, bom, e consigo fazer rastreio. Esse me dá um bom parecer daí das lesões que aparecem pelo HPV, frutos do HPV. Entendi. Aí, por exemplo, assim, nesse mesmo exame do preventivo, quando que o médico ginecologista vai falar assim, opa, aqui tem um alerta, pode ser que está evoluindo para algo mais grave aí no útero, no colo do útero? Tem o exame macroscópico, aquele que a gente olha e vê a alteração, né, da anatomia. E tem as células que são coletadas que podem estar alteradas. E o patologista ou ele pede para repetir o exame, ou para a gente fazer uma biópsia dessa alteração, dessa lesão. Aí, a partir dessa biópsia, se constatado que está, por exemplo, não sei se existe um nível, mas num nível do câncer, tem? Exato. Tem lesões, já estou fazendo escola aqui, faculdade com a doutora Tayane. Exatamente. Tem o nível ali, daí ver se, por exemplo, se vai ser, que tipo de tratamento será feito para esse câncer, doutora? Isso, a gente tem alterações de baixo e alto grau. Tá. Que antes de virar câncer. Então, são lesões pré-cancerosas. Antes de virar câncer. Isso, antes de virar câncer. Baseados tanto nesse exame do Papa Nicolau como a colposcopia, que é um exame mais detalhado, né, com um microscópio de ampla imagem, né, de amplificação, que eu consigo fazer essa biópsia no local mais alterado. Né, uma biópsia dirigida. Tá, e pode resultar, por exemplo, na mulher ter que tirar o útero? Sim. Tem casos que ela já tem todos os filhos que ela deseja, né? A família já compôs, aí já está completa. E essa alteração ela vem se cronificando, né? A gente trata com tratamentos mais conservadores, mas ela vem se perpetuando, né? É uma lesão já muito arrastada. Ou de repetição, que volta, a gente trata, fica um tempo sem e volta, retorna. A gente pode indicar, sim, a retirada do útero, né? O local mais friável, o local mais propício para a colonização do HPV é na junção que a gente fala escamocelular, que é onde a gente coleta o preventivo. Por isso a importância do preventivo. Nossa, bem. Mas mesmo tirando o útero, a gente tem que ficar monitorando, que ele é de mucosa. Então ele pode voltar na mucosa da vagina, do ânus, da região perianal, tá? E também orofaringe, amígdala, seios da face, que vão depender de alguns outros fatores de risco. Entendi. E as mulheres, por exemplo, que ainda não tiveram filhos ou já têm filhos, mas querem ter mais filhos e têm o HPV, isso de alguma forma interfere, doutora? Vai depender do que ela já fez previamente, de tratamentos mais conservadores e que funcionaram, tá? E se a gente tem uma lesão de baixo grau crônica, mas ela está sendo acompanhada, vem fielmente nas consultas, nas reconsultas, a gente pode tolerar, né, uma gestação, monitorando essa gestação, porque a gestação é um fator que baixa a nossa imunidade e o HPV ele pode ficar de baixo grau para alto grau ou desenvolver o câncer. Então a gente vai ficar monitorando e vai entender pelo teste do HPV se ele tem um risco maior de virar câncer, um risco mais oncogênico ou menos oncogênico. Entendi. Agora, pessoal, não sei, talvez até é dúvida de muitas pessoas que nos assistem, mas eu estava lendo sobre o tema, doutora, e via, por exemplo, aqueles mitos e verdades sobre o HPV, que muitas mulheres, até quando tinham esse diagnóstico positivo para o HPV, já pensavam em traição, ou vice-versa, né? O homem também. Sendo que, na verdade, o HPV, em algum momento, essa mulher ou esse homem teve o contato, né? Porque ele pode não se manifestar de um mês para o outro, ou de um ano para outro. É isso, doutora? Isso é um tema um pouco difícil de abordar, até porque envolve muita coisa, né? Mas a gente pode ter sido colonizada na primeira relação sexual, não necessariamente na última, entende? Então é difícil rastrear quem foi o colonizador ou o vetor da contaminação. É difícil porque quase chega a 90% da população tem contato. E como são inúmeros tipos, o rastreio de quem foi o colonizador é difícil. Então essa abordagem eu tento sempre explicar que pode ter sido lá na primeira colonização, no primeiro contato sexual, não necessariamente
né, ou parceiro, não necessariamente com você, mas de um primeiro namoro, enfim. Entendido. Beleza, esclarecida a dúvida também. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Volta mais vezes com aquele nosso outro tema em relação, por exemplo, ao HPV masculino, né? E a questão do cigarro, que é bem importante também, né? Exatamente. Então tá, muito obrigada. Um abraço. Uma excelente semana.